Boa noite. Após dia de forte especulação, o presidente Dilma deixa para a semana que vem o anúncio da nova equipe econômica. No centro da capital paulista, jovem sobe em prédio para pichar e morre ao cair. Pista de skate será feita para tentar acabar com a polêmica entre moradores e skatistas na Praça Roosevelt. Alguns hospitais de São Paulo fazem reforma no sistema hidráulico para economizar água. 1 em cada 3 mulheres no mundo é vítima de algum tipo de violência doméstica. Espalhar orquídeas e deixar um bairro mais bonito. Esse é o objetivo de Diego Lahoz, um personagem que é cara de São Paulo. Na Praça Roosevelt, a construção de uma pista de skate pretende acabar com a polêmica entre moradores e skatistas no espaço público que foi reformado em 2012. Aos poucos, os obstáculos vão sendo construídos e a pista de skate ganhando forma. As obras começaram há um mês e devem ficar prontas já na semana que vem. A empresa que está fazendo a construção investiu cerca de R$50 mil e será responsável também pela manutenção dela. Eles já vinham aqui, mas era uma praça que tinha bancos normais. E agora a gente está fazendo bancos próprios para o skatista poder andar e vários obstáculos para eles poderem se divertir. A pista está nascendo num espaço de 1.500 metros quadrados na Praça Roosevelt, próximo à Rua da Consolação. Praça que já foi palco de muita polêmica entre skatistas e moradores do entorno. A Roosevelt foi reformada e as obras ficaram prontas em 2012, um investimento de R$55 milhões. Os problemas surgiram quando os skatistas passaram a usar o espaço novamente e os moradores dos prédios reclamavam do barulho. Boa parte dos estragos vistos na praça também são atribuídos aos skatistas, como os bancos quebrados. Houve até um confronto com homens da Guarda Civil Metropolitana. Um deles, que estava à paisana, chegou a segurar com força desproporcional um dos praticantes. Na época, a GCM abriu uma sindicância para avaliar o comportamento dos guardas. Depois que a pista aqui na Praça Roosevelt estiver pronta, esta parte aqui de cima estará proibida para a prática do esporte. Uma forma, segundo a Prefeitura, de garantir o conforto para os skatistas e também a segurança para os frequentadores. Este pode ser o primeiro passo para uma convivência mais harmônica nesse espaço público. Tem que ter, acho que tanto os skatistas quanto os moradores têm que entrar num consenso para a utilização do espaço e tem que ter consciência. Grades de proteção também estão sendo instaladas e devem cercar a área. Marta é presidente de uma associação de moradores da região e diz que a construção da pista de skate é um avanço, mas ela defende a criação de regras mais específicas para a utilização da praça. Isso acabaria mais facilmente se a praça tivesse um regulamento, porque não vai adiantar apenas fazer a pista de skate, o skate plaza, porque tem gente que não vai usar ou não tem intenções. André Iena é skatista há mais de 26 anos e sempre frequentou a Praça Roosevelt, mesmo antes da reforma, e gostaria que a situação não tivesse chegado a esse ponto. Ele é contra a limitação de espaços e diz que toda a praça deveria ser aberta aos praticantes do skate. Faz parte de uma socialização e acho que o skatista quer isso, ele quer sentar num banco, conversar com uma senhora, explicar o porquê que ele anda de skate. Às vezes tem muitas meninas que estão na praça andando de skate, crianças pequenas que acabam andando junto com profissionais e a evolução é mais rápida. Então acho que ninguém quer limitado nem tanto para moradores, nem para o skatista, que todo mundo possa participar da praça toda. Que hoje está chegando num consenso. Eu acho que tem que dar o espaço, como eu disse, é o espaço democrático, como a praia que é de todo mundo, mas tem que ter limite. No Twitter, prefeito Fernando Haddad critica o policiamento na região da Cracolândia.
No post, o prefeito escreveu que enquanto o Estado cobra que o governo federal fiscalize as fronteiras do país para impedir a entrada das drogas, as polícias locais não controlam um quarteirão da luz. A crítica foi feita após a região voltar a ser ocupada pelos dependentes químicos. Em nota, o secretário de Segurança Pública, Fernando Grella, disse que foi a prefeitura quem criticou a ação das polícias civil e militar na região. A referência de Grella foi porque em janeiro deste ano, Haddad disse que ficou indignado com a ação da Polícia Civil, que terminou com prisões e tumulto na Cracolândia, e considerou a ação como lamentável. No entanto, Grella disse que o Estado continuará combatendo o tráfico de drogas e disse estar disposto a unir forças com as demais esferas do poder público, Prefeitura e União, para vencer o desafio. No centro da capital paulista, um pichador morreu ao cair de um prédio. De acordo com a Polícia Militar, ele pichava um edifício na Avenida Vieira de Carvalho por volta das 4 horas da manhã desta sexta-feira. Um amigo dele, que também escalava o prédio, ficou preso em uma janela e precisou ser resgatado pelos bombeiros. A polícia, ele contou que o rapaz, que trabalhava como auxiliar de limpeza, desequilibrou-se quando estava na altura do 5º andar. Com os rapazes, a polícia apreendeu 2 latas de spray e 2 celulares. Quase metade das empresas brasileiras funcionam somente com os donos ou sócios, que muitas vezes precisam improvisar para dar conta de tanto trabalho. No estado de São Paulo, onde mais de 90% das empresas são micro ou pequenas, não é difícil encontrar donos e sócios tocando o dia a dia dos negócios. Há 14 anos, Thelma é comerciante do ramo de revistas e jornais. Quando abriu a loja, tinha uma funcionária, mas nos últimos 8 anos, Thelma trabalha sozinha para diminuir os gastos. Não compensava. O salário, mais os encargos, ficava muito pesado. E para mim, sobrava pouco. Companhia por aqui só de Nina, a cachorrinha de estimação. Quando precisa resolver algo fora do comércio... Eu aviso os clientes, porque são clientes fixos, fiéis, e é boca a boca. Um vai ajudando o outro e dá tudo certo. Samuca é borracheiro na zona norte da capital há 15 anos. O trabalho é puxado e ele confessa que precisa de um ajudante, mas quando faz as contas, a contratação pesa no orçamento. Ele fica aqui enquanto eu for fazer o socorro, ou senão ele vai e eu fico, né? Você tem o 13º, né, para ele, o fundo de garantia, o INSS, né? Tem tudo, então fazer uma conta fica pesado mesmo. Segundo a última pesquisa divulgada pelo IBGE, o Brasil tem 4.600.000 empresas. Dessas, pouco menos da metade não tem empregados. E hoje, os novos empreendedores parecem seguir essa tendência para reduzir os custos. É o caso de Cecília, 26 anos, e Rafael, 24. Os jovens são sócios nesta loja de produtos árabes há 2 anos. Quando começaram, viram que o custo da contratação de um funcionário teria de ser repassado aos clientes. Para a mercadoria, para os serviços e também teríamos que tirar um pouco da qualidade de produto, da qualidade de atendimento, seria mais complicado. Reparo de veículos e comércio são os principais ramos de estabelecimentos sem funcionários. E se depender disso para esses jovens expandirem os negócios... Ano que vem, sem expectativa alguma. Pelo atual momento, vai ser impossível. A crise hídrica em São Paulo. Hospitais da capital investem em medidas para a redução do consumo de água. Economia que já atingiu 40 milhões de litros de água só este ano em um hospital do centro da cidade. E algumas modificações também servem para diminuir o desperdício de água nas residências. Nos serviços ligados à saúde, economizar água sem prejudicar a higiene rigorosa não é uma tarefa fácil, principalmente na higienização dos tecidos usados em hospitais.
Na lavanderia que atende às 3 unidades do Hospital São Camilo, por exemplo, são 180 toneladas de roupas sujas por mês, que dependem de 3.000 metros cúbicos de água para serem lavadas. A água é nossa matéria-prima junto com os produtos químicos, né? Amaciante, detergente. A solução para diminuir o uso da água dos 2 poços artesianos do hospital foi a ampliação em 4 horas do período de funcionamento da estação de água de reuso que existe no local. Até agosto a gente estava reaproveitando, reutilizando 40%, hoje a gente reutiliza 60%. Tem mês que a gente consegue até um pouco mais. Já em outros setores dos hospitais, é mais simples economizar. Na região de Higienópolis, o Hospital Samaritano aproveitou a obra de readequação de 150 leitos para reformar o sistema hidráulico. Desde a substituição das tubulações até a substituição das caixas acopladas, que anteriores, dos vasos sanitários, que anterior eram 9 litros, essas são mais novas com o sistema dual flush, mas já são 6 litros de água. A substituição das torneiras, colocando o sistema automático de vazão, e a substituição dos chuveiros também, que já são sistemas com os arejadores. Com a reforma da parte hidráulica e substituição dos metais de metade dos leitos que estão passando pela reforma, de janeiro até agora, o hospital já economizou 40 milhões de litros de água. Volume que deve mais do que dobrar até o final do ano que vem, quando forem concluídas as substituições. No mês passado, o hospital teve recorde de economia de água, com um consumo 57% menor do que o habitual. Uma outra medida bem simples reduziu ainda mais o gasto nas descargas. A colocação de uma garrafa PET diminuiu em mais 1,5 litro a quantia de água nas caixas, sem prejudicar a pressão. E uma iniciativa bastante inteligente e muito simples que todo mundo consegue fazer em casa. Uma garrafa com uma quantidade de pedras para que ela não suba e ela acopla perfeitamente dentro do recipiente. A semana termina com tempo abafado em todo o estado de São Paulo. A capital paulista registrou hoje 33 graus, mas choveu de forma isolada e mais pancadas estão previstas para o fim de semana. E uma notícia boa, segundo os meteorologistas, uma nova frente fria pode provocar chuva forte nos próximos dias. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armintano. A previsão é de muito calor e pancadas de chuva para praticamente todo o país. Nesse sábado, os termômetros devem alcançar os 29 graus em Campo Grande, 32 em Belo Horizonte e 37 graus no Rio de Janeiro. O tempo só deve ficar firme nessa área entre o norte da Bahia e o norte do Pará. Nas regiões norte e centro-oeste do Brasil, o tempo continua abafado e ocorrem pancadas de chuva associadas ao calor e à alta umidade do ar. Já para o sul e sudeste do Brasil, uma nova frente fria avança e pode provocar pancadas fortes de chuva nesse sábado, inclusive aqui em São Paulo. Amanhã a previsão é de chuva a qualquer hora no interior do estado, mas as temperaturas continuam bem altas. A máxima ultrapassa os 30 graus no centro-oeste paulista, chegando aos 35 graus na cidade de Votuporanga. No litoral, a máxima vai aos 34 graus amanhã, mas quem quiser aproveitar a praia é bom chegar bem cedo, porque a partir da tarde as chances de chuva aumentam e pode chover forte. Essa previsão vale também aqui para Grande São Paulo. Nesse sábado, mínima de 20 e máxima à tarde na casa dos 32 graus. No domingo, a máxima cai para 27 e o tempo fica fechado. E a semana vai começar fresquinha, com máxima prevista de 24 graus. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E os níveis dos principais sistemas de abastecimento de água da Grande São Paulo continuam a cair. No principal deles, no sistema Cantareira, o nível recuou de 9,9% para 9,7%. Esse índice corresponde à segunda cota do volume morto do sistema. O volume útil e a primeira cota da reserva técnica já foram esgotados. O sistema Alto Tietê passou de 6,5% para 6,4% da sua capacidade total nesta sexta-feira. Já o Guarapiranga teve queda de 0,3 ponto percentual entre ontem e hoje, está agora com 33% do nível da reserva.
Diego Laós é um apaixonado por flores. Encontrou na casa herdada dos avós, localizada na Vila Madalena, inspiração para um projeto: espalhar orquídeas pelo bairro. O objetivo era aproximar as pessoas e a ideia, gente, deu certo. Por isso, Diego Laós é um personagem que é cara de São Paulo. Pendurados nos troncos, os vasinhos coloridos feitos de garrafas PET deixam as ruas da Vila Madalena mais charmosas. O projeto Orquídeas na Vila foi idealizado por Diego Laós. O professor de educação infantil nasceu e mora até hoje no bairro. Diego nunca fez curso de botânica, mas a paixão pelas flores vem de menino. Em 2011, teve a ideia de levar para as ruas suas maiores riquezas. No início do projeto, a gente retirou muitas mudas aqui de dentro de casa. As parcerias foram acontecendo, então alguns escritórios começaram a doar para a gente, alguns moradores. Tem uma coisa curiosa que o Diego estava contando para a gente, que no começo do projeto, né, Diego, não foi todo mundo que entendeu direito a ideia da sua iniciativa. Algumas pessoas passavam e levavam as plantas. Como é que foi essa história aí? Eu acho que tem uma questão da beleza da orquídea, né? E eu acho que deixava as pessoas um pouco atentadas e levar embora, né? E isso ficou um pouco decorrente demais, né? As pessoas levavam a todo momento. De noite, não? Como é que era? Na madrugada. Sempre na madrugada. E aí de manhã vocês percebiam que tinham sumido as orquídeas? Daí pela manhã, quando a gente ia fazer manutenção, mais ou menos a gente sabia onde estava, quantas tinha. E elas ficavam que altura, assim? Era fácil de pegar? No início do projeto a gente colocou bem na altura onde estão as garrafas hoje, né? Daí depois, para dar uma freada nessa questão das pessoas retirarem para levar para casa, a gente começou a colocar um pouco mais alto, né? Diego nos leva até a casa dele, ponto de partida do projeto. Logo na entrada, orquídeas das mais variadas espécies. Elas florescem, na sua maioria, na primavera. A casa de 1940 pertenceu aos avós de Diego. Os detalhes do passado estão por toda parte. Do armário na cozinha, as portas e janelas, todos originais. As paredes não têm uma viga de metal sequer, são feitas de barro. Diego conta que a ideia de levar as flores para as ruas procura também resgatar esse jeitinho de se relacionar que se perdeu hoje em dia. Pra gente não interessa fazer um mega paisagismo, o objetivo principal do projeto é as pessoas se relacionarem de uma outra forma, entre si, com o espaço público. Acho que é sim um projeto das cidades, né? Eu acho que o nome Orquídeas na Vila não é Orquídeas na Vila Madalena, é Orquídeas de qualquer vila, de qualquer cidade, de qualquer lugar. Eu acho que a gente está tentando mesmo plantar sementinhas por aí. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Uma montagem do Hamlet de Shakespeare pelo The Globe Theatre de Londres passa por São Paulo na semana que vem. Atenção interessados, são só 3 apresentações de terça a quinta no Teatro Paulo Altã do Sesc Pinheiros. A montagem está viajando desde abril, comemorando os 450 anos de nascimento do bardo inglês. A turnê termina só em 2016 para comemorar os 400 anos da morte do autor. Terão sido visitados, então, mais de 200 países. A direção é de Dominic Dromgoole e Bill Buckhurst. No palco, 12 atores da companhia que se revezam em vários papéis e 4 técnicos num cenário portátil. Não exatamente portátil, mas certamente versátil, é a montagem das Bodas de Fígaro de Mozart, que o Teatro São Pedro estreia na próxima quarta-feira. O teatro não é grande, mas adequado ao repertório mozartiano, ainda mais com um cenário giratório e mudanças à vista do público. A direção é do experiente Luiz Fernando Malheiro, cenários de Nicolas Boni e figurinos de Flávio Namatame. Entre os famosos do elenco, a soprano Rosana Lamosa é a Condessa de Almaviva, Carla Cotini é Susana e o Fígaro é vivido pelo barítono Rodrigo Esteves. São 6 apresentações que encerram a temporada 2014 daquele palco.
E pelo 10º ano é realizado em São Paulo um festival do cinema italiano com títulos recentes da nova geração de cineastas. A abertura será na segunda-feira no Auditório Ibirapuera. Os 16 filmes serão apresentados do dia 27 ao dia 3 nos Cines Belas Artes e Livraria Cultura. Para a abertura, chegam os diretores Massimo Scaglione e Alberto De Venezia e a atriz Maria Grazia Cucinotta. No MIS, haverá uma amostra da obra do veterano Pietro Germi e uma amostra de fotos das celebridades do cinema italiano. Toda a programação está em festivaldocinemaitaliano.com.br. Boa noite. Foi cremado hoje o corpo do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. A cremação foi no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A cerimônia começou por volta das 10 da manhã a portas fechadas e contou com a presença apenas de familiares, amigos e poucos políticos, entre eles o ex-presidente Lula. Tomás Bastos foi ministro da Justiça no governo do petista entre 2003 e 2007. Eu penso que o Brasil passou a conhecer o mais importante criminalista desse país. Mas eu acho que a gente tem que ver o Márcio não como advogado, ou seja, tem que ver o Márcio como ser humano, como uma pessoa solidária, como um democrata que lutou incansavelmente para que a gente tivesse, sabe, nesse país um Estado de Direito, para que a gente recuperasse a democracia. O Márcio teve uma participação ativa na Constituição de 88, o Márcio teve uma participação ativa no impeachment do Collor, sabe? E era uma figura que estava presente em todos os lugares. O velório de Tomás Bastos foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo ontem. Vários políticos passaram por lá para se despedir do ex-ministro. A presidente Dilma Rousseff ficou no local por cerca de 1 hora. O senador eleito por São Paulo, José Serra, também esteve na Alesp. Tomás Bastos era considerado um dos mais importantes criminalistas do país. Entre seus clientes estavam o médico Roger Abdelmaci e o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Atualmente defendia algumas empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato. E na Operação Lava Jato, o apontado como suposto operador do PMDB no esquema de corrupção na Petrobras, Fernando Soares, mais conhecido como Fernando Baiano, prestou depoimento hoje. Ele foi citado pelo doleiro Alberto Youssef. Fernando Soares e o partido negam. Na avaliação do advogado de defesa, seu cliente está sendo usado como bode expiatório no processo da Lava Jato. No entanto, o site do jornal O Estado de São Paulo afirma que Baiano disse em depoimento que trabalha desde o ano 2000 para a Petrobras, ainda no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele afirmou que Alberto Youssef pediu a ele que fizesse doações para campanhas políticas e disse que conheceu o doleiro através de Paulo Roberto Costa. A Polícia Federal suspeita que o reduto de ação de Fernando Baiano na Petrobras era a área internacional que foi comandada por Nestor Severo. Comissão interna da Petrobras, que investigou irregularidades na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, apontou, além do ex-presidente José Sérgio Gabrielli e do ex-diretor Nestor Severo, também os ex-diretores Paulo Roberto Costa e Jorge Zelada como responsáveis pelos problemas no negócio. Outros 5 funcionários da companhia também foram responsabilizados. O relatório de 113 páginas e assinado por 8 servidores foi obtido pelo jornal O Globo. A refinaria foi comprada da belga Astra Oil por um valor total de 1,250 bilhões de dólares. A Petrobras já reconheceu em seu balanço ter sofrido um prejuízo de 530 milhões de dólares com o negócio. Presidente Dilma Rousseff só deve anunciar na semana que vem a nova equipe econômica de seu próximo governo. Hoje o dia foi de fortes especulações em torno de vários nomes. No entanto, alguns cotados são dados como certos. Para a Fazenda, o ex-secretário do Tesouro, Joaquim Levy. Ele ajudou Antônio Palocci quando este assumiu o ministério no ajuste fiscal realizado nos primeiros meses do governo Lula em 2003. No planejamento, Nelson Barbosa, ex-secretário executivo da Fazenda. No Banco Central permanece Alexandre Tombini, esse com a missão de voltar a inflação para o centro da meta, que é de 4,5%. No Ministério do Desenvolvimento, o senador por Pernambuco e candidato derrotado ao governo local,
Armando Monteiro, do PTB. Ele é ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Já na pasta da Agricultura, a senadora por Tocantins, Cátia Abreu, do PMDB. Ela foi reeleita esse ano para mais um mandato no Senado. À espera da divulgação do nome do novo ministro da Fazenda, a Bolsa de Valores de São Paulo subiu hoje 5,2%. E o dólar teve queda, fechando o dia cotado a R$ 2,52. Segundo analistas, o mercado reagiu positivamente aos nomes divulgados hoje na imprensa como futuros ministros do segundo governo Dilma. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A presidente Dilma Rousseff quase anunciou hoje os ministros que vão cuidar da economia, a começar pelo mais importante deles, o da Fazenda. Não dá ainda para cravar os nomes, mas, se confirmados, trata-se de gente que é líder do setor privado ou razoavelmente respeitada por lá. Em suma, de certo modo, Dilma cedeu aos críticos. Para a Fazenda deve ir Joaquim Levy, que hoje dirige a empresa do Bradesco que cuida de investimentos de grandes clientes. Levy trabalhou no governo Fernando Henrique Cardoso, já trabalhou no FMI, foi secretário do Tesouro quando Antônio Palocci era ministro da Fazenda no governo Lula, entre 2003 e 2006. Levy tem grande experiência no setor público e privado, aqui e lá fora. Foi ele que conduziu o duríssimo controle de gastos do início do governo Lula, o que colocou a economia em ordem. É um nome que agrada o chamado mercado e que tem respeito profissional de outros economistas e conhece bem o governo e o petismo. Nelson Barbosa deve ir para o planejamento. Foi uma espécie de vice-ministro da Fazenda no governo Dilma, mas se desentendeu lá dentro por causa da política econômica. É um bom nome também. Alexandre Tombini continua no Banco Central. A senadora Cátia Abreu deve ir para o Ministério da Agricultura. Ela é do PMDB do Tocantins, mas, mais importante, ela é líder dos ruralistas, presidente da Conferência Nacional da Agricultura e Pecuária, detestada pela esquerda dura e por ambientalistas. Mas é uma empresária e política conservadora hábil. Para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior deve ir outro líder empresarial, o senador do PTB, Armando Monteiro, ex-presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. O mero boato da nomeação desse ministério, em especial de Joaquim Levy, levou o mercado financeiro a fazer festa. Como a gente viu, a Bolsa, por exemplo, subiu mais de 5%. As ações da Petrobras, que estavam quase no lixo, subiram mais de 12%. Os juros caíram na praça. Mais importante mesmo é que essa equipe econômica, se for essa mesma e se puder trabalhar, pode restaurar a racionalidade básica na administração da economia do país. Não é a salvação da pátria, mas pode arrumar as coisas de modo que a gente possa discutir alternativas, sejam de esquerda ou direita, liberais ou desenvolvimentistas. Boa noite. Movimento Sem Teto de São Paulo invade prédio no centro da capital que seria entregue a outro movimento popular já no mês que vem. O edifício pertencia ao INSS e foi reformado pela Caixa Econômica Federal dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Depois de uma reforma de 5 anos, este prédio na rua Conselheiro Crispiniano, no centro, estava quase pronto para ser entregue a 72 famílias ligadas ao movimento ULCM, Unificação das Lutas de Cortiços e Moradia. Mas uma semana atrás, outro grupo, o MSTS, Movimento do Sem Teto de São Paulo, invadiu o edifício. A ULC ela concorreu à habilitação pública para a demanda do movimento, isso em 2005, né? Estamos em 2014. E agora, no finalzinho da obra, já finalizaram tudo, só estava esperando a ligação da luz, da eletricidade. O representante do grupo invasor recebeu nossa equipe e explicou que o objetivo não era prejudicar o outro movimento, que já tinha conseguido, junto à Caixa Econômica Federal, a posse dos 72 apartamentos. Nós fizemos essa ocupação só com o sentido que político. Se o prefeito fala assim, eu vou mandar a secretaria até lá, eu vou cadastrar as famílias no ABISP, que é o cadastro habitacional definitivo, vou dar o cadastro para elas e vou atender com auxílio aluguel para que elas fiquem em algum lugar, nós saímos pacificamente. No prédio, os elevadores estão sem funcionar, segundo Douglas, para preservar o equipamento. Olha, nesse apartamento aqui, no quarto andar, número 44, então, o pessoal já se instalou. Tem quadros nas paredes, todos os pertences. Aqui, olha só, o banheiro,
tudo azulejado, tem chuveiro, também aqui o vaso, pia. Essa aqui é a parte do dormitório, então tem TV, tem cama já. E ali, no outro lado, a gente já consegue perceber também tudo mobiliado. Por exemplo, aqui na cozinha. Então tem geladeira, cadeira com mesa, fogão, lava-roupa, tudo. Tem som aqui, tá tudo certinho. E até uma divisória com um armário ali do lado, uma salinha. Quer dizer, tudo novinho, pintado e cheiroso, apartamento novo. Cada vez que entra, eles destroem tudo, acabam com tudo. É mais um tempo que a gente vai ter que esperar, pensando que ia mudar agora em dezembro, agora a gente vai ter que esperar uma reintegração de posse ali, para poder uma reforma de novo, para poder entrar. Mais um tempo, a gente aí pagando aluguel com sacrifício. Não é aquela questão de que movimento é contra o movimento, não. Mas a gente tem que fazer as ocupações com responsabilidade. Acho que aonde tem um movimento que está lutando, né, a gente tem que respeitar. É o que a ULC faz sempre. Ela ajuda a construir vários documentos, ela vem fazer pressão através do ato, mas ela jamais ocupará um prédio aonde tem demanda de um outro movimento que a gente sabe que lá tem família e lá precisa. Por meio de nota, a Caixa Econômica Federal informou que há 2 dias acionou a polícia e está tomando as medidas judiciais cabíveis para a reintegração de posse do prédio. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E o Palmeiras antecipou a viagem para Curitiba, onde tem um jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. O confronto direto na luta pela permanência na primeira divisão. Celso Cardoso, que situação. O Curitiba, Estela, é o primeiro time da zona do rebaixamento com 1 ponto a menos que o Palmeiras. Ou seja, caso perca o jogo, são grandes as possibilidades do time paulista parar no Z4, faltando 2 rodadas para terminar o campeonato. Por isso, o clima é tenso. O time já está na capital paranaense, onde treinou agora à tarde. A atividade foi fechada para a imprensa, mas os jogadores falaram com os jornalistas ainda no embarque em São Paulo. Ônibus discreto para não chamar a atenção. Todo mundo quieto, com a cara amarrada. É o retrato de um time que perde a 3 rodadas consecutivas e está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Neste final de semana, o adversário será o Coritiba, confronto direto na briga para não cair. Fora de casa. Mais uma pressão que terá que ser encarada de frente. É, pressão grande. Normal, um time que está na situação que a gente está e com a camisa que a gente tem. E depois do resultado de ontem ficou mais decisivo esse jogo aí contra o Curitiba, se a gente pode dizer assim? A gente está preocupado com a gente. Não tem que torcer por ninguém, até porque isso não vai resolver a nossa situação. O zagueiro Tóbio, que sentiu uma lesão muscular, ainda é dúvida. E parece que não é só ele o problema para o técnico Dorival Júnior. O meio-campo chileno Valdívia não viajou com o grupo para Coritiba, porque ainda se recupera de uma lesão muscular. Passará por exames neste sábado para saber se tem ou não condições de jogo. Além do Coritiba, restam apenas mais 2 confrontos para o término do Campeonato Brasileiro. O Internacional fora de casa e o Atlético Paranaense no Allianz Parque. Pois é, e como se não bastasse, a situação do Palmeiras se agravou com a surpreendente vitória da Chapecoense sobre o Fluminense em pleno Maracanã. Quem diria? Por goleada, 4-1. Com a vitória, o time catarinense deixou a zona do rebaixamento. Na parte de cima da tabela, o Cruzeiro derrotou o Grêmio de virada e está a 1 vitória do título de campeão brasileiro. No Maracanã, Bruno Silva acertou uma bomba da entrada da área para fazer 1-0 Chapecoense sobre o Fluminense. Camilo recebeu o cruzamento rasteiro da direita e ampliou a vantagem do time de Santa Catarina. Novo cruzamento da direita e desta vez foi Leandro quem empurrou para a rede com uma ajudinha de Diego Cavalieri, 3-0. E tem mais, viu? Thiago Silva rolou para Bruno Silva anotar o 2º dele na partida, o 4º da equipe de Chapecó. O golzinho de honra do Flu veio depois do chute de Carlinhos, que Rafael Lima mandou contra a meta. E ficou nisso, Fluminense 1, Chapecoense 4. Em Porto Alegre, Barcos levantou na área do Cruzeiro e na sequência da jogada, Riveros abriu o marcador para o Grêmio.
A virada do time celeste começou a ser construída com Ricardo Goulart, aproveitando o rebote do goleiro Marcelo Groy. Em contra-ataque, Mike tocou para Everton Ribeiro bater com força e dar números finais ao jogo. Grêmio 1, Cruzeiro 2. E o Cruzeiro pode conquistar o título nesse fim de semana, né, Celso? Pode sim, depende só dele, uma vitória contra o Goiás. Levando em consideração que o São Paulo também deve ir para o jogo com o Santos com um time misto. Então aumentam essas possibilidades, mas na verdade todos já previmos essa conquista do Cruzeiro, era só uma questão de tempo. E com todo o mérito, claro, vai ser campeão brasileiro mais uma vez. E temos aí várias possibilidades. Você tem o Corinthians brigando por Libertadores. Você tem, na parte de baixo da tabela, a gente viu agora Palmeiras e Curitiba. Esse jogo vai ser praticamente uma final. Muito importante esse jogo lá no Couto Pereira, em Curitiba. Enfim, o Campeonato Brasileiro vai chegando à reta final, faltando aí 3 rodadas para terminar. E com muita emoção. Sim. E o Campeonato Brasileiro prossegue, né, gente, nesse fim de semana. É a antepenúltima rodada, que será aberta amanhã, com 2 jogos. Amanhã, às 7h30 da noite, o Inter enfrenta o Atlético Mineiro em Porto Alegre. E às 9 horas, o Bahia entra em campo contra o Atlético Paranaense em Salvador, na Arena Fonte Nova. No domingo, 5 jogos acontecem às 5 da tarde. Flamengo e Criciúma no Castelão, no Maranhão. Santos e São Paulo na Arena Pantanal, em Cuiabá. Sport e Fluminense na Arena Pernambuco. Figueirense e Vitória em Florianópolis. E Cruzeiro e Goiás no Mineirão. Às 7h30 da noite é a vez de Chapecoense e Botafogo em Chapecó. Corinthians e Grêmio na Arena Corinthians, Coritiba e Palmeiras no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Copa Sul-Americana, Boca Juniors e River Plate empataram em 0-0 a primeira partida do confronto que vai decidir uma vaga na final da competição. O próximo jogo é no Monumental de Núñez, estádio do River. Em La Bombonera, o principal clássico do futebol argentino contou apenas com torcedores do Boca. Mais preocupadas em não perder, as duas equipes decepcionaram. Raríssimas foram as chances de gols e o jogo se destacou pelo número excessivo de faltas e briga entre os atletas. O confronto de volta acontece na próxima quinta-feira, somente com torcedores do River. E quem vencer avança na competição. O novo empate em 0-0 leva a decisão para os pênaltis. Empate com gols classifica o Boca Juniors. Celso, muito obrigado, uma boa noite. Segunda-feira você volta, quem sabe, com o campeão brasileiro. E com os gols na rodada. Muito obrigada. Boa noite. É com você, Gabriel. Teve muita gente que aproveitou a emenda deste feriadão para ver exposições de artistas famosos aqui na capital. E para ver essas grandes obras foi preciso paciência para encarar as filas. No Museu da Imagem e do Som, a fila para ver a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum dá voltas no quarteirão. É preciso efeito especial para mostrar o tamanho dela. E nem o calorão desta manhã e o sol desanimaram quem veio. O jeito foi arrumar uma sombrinha qualquer. Olha o tamanho do guarda-sol aqui das meninas. Pequeno da gente. Tá dando pra segurar o sol nessa sombrinha? Tá dando uma amenizada, né? É? E a ansiedade? Grande. Muito grande. Muitos meses falando que a gente ia vir aqui, nunca veio. É. Aí trouxeram só esse guarda-chuvinha. Pois é, só. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comigo 8 aqui. Vamos tentar ver se dá. Espreme. Aê, agora tá todo mundo na sombra, né? Mas nem o Homem de Ferro resiste a tanta espera. Murilo adormeceu para a sorte do pai. Agora sim, na sombra dá pra aguentar um pouquinho. E aí que você tá há horas no sol, na fila, já passou do meio-dia, bateu aquela fome, até tem onde comer aqui pertinho. A má notícia é que você vai ter que enfrentar outra fila. Fila pra comer também, fila
para tudo. O preço também aumentou, a gente conseguiu comprar água, acho que de manhã uns R$3, agora já tá 5, 6, o pessoal já deu chilique na fila. A exposição está em cartaz desde julho, foi prorrogada 2 vezes e já atraiu 250 mil pessoas para o MIS. Os ingressos são vendidos a R$10 por lotes de hora em hora. A explicação para tanto sucesso? Vou reviver minha infância, né? Quem escolheu a exposição que está em cartaz na Pinacoteca do Estado também teve que ter paciência e disposição para enfrentar a longa fila que dava voltas dentro do Parque da Luz. A espera é de cerca de 3 horas, mas quem está aqui não vai embora. Vou ficar, vale a pena. Hoje foi o 2º dia da exposição de obras super realistas do escultor australiano Ron Mueck. A abertura ontem atraiu mais de 7 mil pessoas. Não é preciso retirar senha com antecedência. O ingresso custa R$6 e é de graça aos sábados. Quem visitou não se arrependeu da espera e vai levar muitas imagens na lembrança. Então, para quem está lá no fim da fila, o que você diria? Pode aguardar que não vai se arrepender. Muito bom. Muito lindo. Muitas fotos? Muitas. Para ver a arte surrealista de Salvador Dalí no Instituto Tomiotaki, é preciso chegar antes para pegar as senhas distribuídas em 3 lotes, às 11, 14 e 17. A entrada é de graça. Hoje a espera na hora do almoço era de meia hora. A moral dessa história é a seguinte: se você está passeando em São Paulo e vê uma fila bem comprida, para que a exposição deve ser boa. Essa é a fila da exposição de Leonardo da Vinci, que está aqui no prédio da Fiesp, em plena Avenida Paulista. Segunda fila do dia. Passamos pela Pinacoteca, 2 horas de fila e agora viemos para cá. Quanto tempo já? Desde cedo. Cedo da manhã já a gente está na rua já. E vou enfrentar mais ou chega? Não, ainda vamos bater perna mais um pouco. Dados da OMS divulgados hoje revelam que 1 em cada 3 mulheres no mundo sofre violência conjugal. Em São Paulo, de cada 10 mulheres assassinadas, 7 foram mortas pelo companheiro. O Ministério Público Estadual pede a mudança da tipificação do crime de homicídio contra as mulheres, a fim de aumentar as penas dos agressores. De acordo com o estudo da OMS, entre os tipos mais comuns de abusos estão as agressões, estupro, tráfico de pessoas, casamentos forçados e até mutilação genital, prática comum em países africanos. Isso sem contar as muitas formas de violência que não deixam marcas visíveis. A violência psicológica é uma das mais devastadoras, traz sequelas para a saúde da mulher, provoca muitas vezes distúrbios, estresse pós-traumático, há alguns sinais de alarme, de alerta. O cerceamento da vida da mulher, o afastamento da mulher em relação aos amigos, à família, um ciúme excessivo e palavras que indicam posse. No Brasil, segundo a última pesquisa do IPEA, mais de 5.600 mulheres são mortas por ano no país. Isso dá uma morte a cada 1h30. Entre as circunstâncias mais comuns para as mortes estão as armas de fogo, objetos cortantes e o estrangulamento. Em São Paulo, de cada 10 mulheres assassinadas por ano, 7 são mortas pelos próprios companheiros. Além disso, em 40% dos casos, o crime acontece dentro de casa. Para que as discussões do dia a dia não cheguem a esse ponto, os pesquisadores alertam para a importância de as vítimas denunciarem os agressores. A notícia de violência, a denúncia, é um momento muito importante e o acolhimento, a forma como essa mulher é atendida, é importantíssimo para que ela prossiga na sua intenção de processar ou de deixar o agressor. O Grupo de Enfrentamento da Violência Doméstica contra a Mulher do Ministério Público de São Paulo apoia o projeto, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que cria a chamada Lei do Feminicídio, uma forma de endurecer as penas quando ficar comprovada a participação dos companheiros nos crimes. O homicídio contra mulheres é considerado um homicídio comum. Com a aprovação, passa a ser um homicídio qualificado, com penas de 12 a 30 anos e considerado hediondo pela lei. Então, uma outra importância é o fato de que muitas vezes ainda se alega em julgamento a violenta emoção por uma questão de ciúmes, de posse.
Em sendo tipificado o feminicídio, essa alegação não será mais possível. E vamos agora à entrevista do dia, hoje feita por Bob Fernandes. Os comentaristas do Jornal da Gazeta farão as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flandoli. Hoje nossa conversa é com Walter Mairovich, jurista, presidente e fundador do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais. Nosso assunto é o rumo das apurações e desdobramentos da operação que investiga a corrupção na Petrobras. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem, obrigado. No Ministério Público, há quem queira ampliar as investigações a partir da investigação da corrupção na Petrobras. Por exemplo, valendo-se das delações premiadas para passar a saber o que aconteceu, o que acontece entre empreiteiras e governos estaduais e grandes prefeituras. O que lhe parece, isso é tecnicamente possível? Olha, em todo lugar do mundo onde a legislação admite esse direito premial, que se chama aqui entre nós de delação premiada, é plenamente possível e, aliás, é um dever legal dessas legislações não deixar impunes os crimes. Então, quem não apura acaba prevaricando. Então, a partir do momento que o Ministério Público Brasileiro tem indicativos, tem elementos, tem informação sobre autoria ou sobre materialidade de crimes, a necessidade de se partir para a apuração. Não, certamente, até se a gente buscar meramente no noticiário, há vastas indicações de problemas, digamos assim, em estados e prefeituras. Então, o Ministério Público está obrigado, ao ouvir esses agentes das empresas, já fazer essa nova derivação? Sim, porque o Ministério Público é titular da ação penal e ele não tem disponibilidade para falar eu quero esse e não quero aquele. O princípio básico, até que todos são iguais, é o da apuração. Agora veja, é importante esse ponto que você toca no sentido de que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando aparece uma delação, vamos dizer assim, sem fim, com uma infinidade de pessoas, o que se faz para não se juntar a tudo e levar à eternidade? Se abre novas investigações? Se faz imediatamente, onde tem autoria, materialidade, está tudo prontinho, já se entra com uma ação penal. Para evitar que se forme um grande monstro, entre aspas, processual. O procurador Janot, procurador-geral da República, requisitou para si o direito, a prerrogativa de investigar quem tem foro privilegiado, ou seja, os políticos. Que lhe parece isso? É uma medida correta, prudente ou imprudente? Olha, na realidade ele está engessando o poder constitucional de investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal tem por obrigação investigar, tem por missão investigar. Então não adianta, com relação a esse procedimento, de ele pegar, e aliás isso já foi definido e muito mal pelo ministro Zavascki. Então pega Lava Jato, aqueles que têm foro privilegiado, que estão ali no momento, e ele, procurador, diz, não, diligências e investigações só com a minha autorização. Esse procedimento seletivo é absurdo e não cabe num Estado democrático onde todos são iguais. A propósito disso, nas operações rumorosas, operações Satyagraha e Castelo de Areia, houve uma gritaria grande de certos setores do judiciário, inclusive da imprensa. Essas operações acabaram ou congeladas ou mortas por irregularidades anunciadas, vazamento, excessos na investigação. O que você está assistindo, o que está se assistindo agora é um festival de vazamentos da mesma forma. Se dizia de grande espetacularização das ações da Polícia Federal, isso não é menor. O que terá mudado de lá para cá? Os atores, ou o judiciário, ou o entendimento de como deve ser uma investigação? Na realidade, se está fazendo uma separação. Infelizmente, nós temos esse chamado foro privilegiado. Repare que, com relação ao foro privilegiado, aquilo que está no Supremo, não há vazamento. Então, os políticos estão sendo preservados. Até hoje, ninguém sabe quais são
esses políticos, quais são as ligações, quer dizer, se sabem mais ou menos. Sabe-se que 40 nomes caíram na praça, né? Mas ninguém é capaz de relacionar os 40 nomes, tanto é que presidentes de partidos políticos estão pedindo acesso a essa documentação para providências. Então, agora, do outro lado, tudo aquilo que tramita no Paraná e que a gente está sabendo todos os dias, isso está sendo vazado. Mas eu acho que a raia miúda não tem tanta força assim, no sentido de criar uma blindagem. E resta saber a quem interessa politicamente esses vazamentos. Vale dizer, saímos do campo do processo e entramos no campo político. Do ponto de vista judiciário, as ações, reações e a grita foi muito grande em operações como a Satyagraha e a Castelo de Areia. O que se tem agora é um grande silêncio. O que mudou nisso? O que aconteceu de lá para cá? Olha, ainda não tivemos aí os recursos, os habeas corpus com a velocidade que tivemos, por exemplo, aquele da Satyagraha, 48 horas. Onde o ministro Gilmar Mendes fez lá uma série de diligências rápidas, chegou até a telefonar para o juiz e culminou com o quê? Com eles rasgando, jogando fora, porque não tinham competência para julgar aquele habeas corpus, rasgaram uma súmula da jurisprudência remansosa e de muitos anos do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que ainda os habeas corpus já estão sendo propostos, algumas liminares já foram indeferidas, mas ainda eu acho que há muita cautela também por parte das empreiteiras. O que a gente assiste no momento é uma tentativa de jogar tudo para o campo da, aspas, vitimologia nessa cleptocracia brasileira. No caso do Mensalão, teve um desfecho em determinado momento onde predominou, utilizou-se a teoria, chamada teoria do domínio do fato, quando não se tinha provas concretas e objetivas. No caso de empreiteiras, bancos que também estão envolvidos, você acredita que chegaremos novamente à utilização da teoria do domínio do fato? Eu tenho insistido, e até vários ministros do Supremo, inclusive aposentados, que já se aposentaram, até colocam sempre essa minha colocação, que na realidade o Ministério Público pediu o domínio do fato, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu com bases em indicativos e indícios suficientes. Então, são coisas diferentes. É um grande equívoco, e isso vem sendo martelado sempre, que é o domínio do fato. Por quê? Porque, evidentemente, esse discurso pode interessar. Agora, domínio do fato na legislação brasileira é inadmissível. Se tem que condenar com base em certeza, com base em indicativos de prova, com lastro de suficiência ou com base na própria prova, mas jamais com relação a suposições, que é o que ocorre quando se julga com base nesse domínio do fato. Com sua vasta experiência no ramo, imagina que vai até onde esse caso, a apuração, a investigação? Porque agora é uma coisa, um local onde jamais se chegou, empreiteiras, bancos. Até onde isso vai, professor? Olha, na realidade, se a gente olhar para trás, tem um mensalão pendente, tem ranários pendentes, tem Renan Bois pendentes. Mensalão pendente, o de Minas, do PSDB. O de Minas, do PSDB. Então, nós temos vários escândalos aí que ainda não foram resolvidos, concluídos na Justiça. Temos muitas anulações, Castelo de Areia, por exemplo, ainda pendente. Então, o que se vê com esses novos escândalos? A necessidade de mover o anterior também, para que tudo seja igualado. Agora, que se apure tudo é o desejo, eu acho que de todos os brasileiros. Boa noite, Walter. Muito obrigado. Presidente americano Barack Obama anuncia reforma na imigração e abre guerra com o Partido Republicano. O pacote de medidas pode alcançar quase a metade dos 11 milhões de ilegais que não teriam mais o risco de serem deportados.
Podem se candidatar os imigrantes que estão nos Estados Unidos há mais de 5 anos. São pais de cidadãos nascidos no país ou de residentes permanentes, os portadores de Green Card. Eles não receberão cidadania e não poderão votar, mas deverão pagar os impostos. Os republicanos adversários de Barack Obama argumentam que o presidente não pode agir sem a aprovação do Congresso e sustentam que o plano é uma anistia para os ilegais. Obama rebateu as acusações. Disse que a anistia é o sistema de imigração que existe hoje, com milhões de pessoas que vivem no país sem pagar seus impostos, enquanto políticos usam o problema para assustar os ilegais e conseguir votos. Os republicanos vão tentar bloquear todas as medidas. E uma cena inusitada. Repórter australiano é atingido por skate em cobertura de competição. O repórter falava para a câmera em Venice Beach com os skatistas fazendo manobras atrás. Um deles perdeu o controle e o skate saiu voando direto para a cabeça do rapaz. Apesar do susto e da dor da pancada, nada de grave aconteceu e o repórter continuou com o trabalho, dizendo que estava bem. E já chega a 13 o número de mortes relacionadas às tempestades de neve no nordeste dos Estados Unidos. Parou de nevar no estado de Nova York, mas a paisagem ainda é toda branca. Na cidade de Buffalo, uma das mais afetadas, as escolas ficaram fechadas pelo 4º dia seguido. A Guarda Nacional levou os funcionários da saúde até os hospitais. A neve acumulada provocou o desabamento de dezenas de telhados. Este é o estádio dos Buffalo Bills. A Liga de Futebol Americano transferiu o jogo do fim de semana contra o The New York Jets para a cidade de Detroit. Primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, dissolve a Câmara Baixa do Parlamento para realizar eleições antecipadas em 14 de dezembro. Abe vai tentar um novo mandato para validar sua estratégia econômica. O Japão entrou em recessão técnica esta semana, após o 2º trimestre consecutivo de retração da economia. No México, milhares de pessoas participaram de marchas que se encontraram numa praça central da capital do país. Os protestos são contra a forma como o presidente Enrique Peña Nieto vem conduzindo as investigações sobre o massacre de 43 estudantes. Eles teriam sido raptados por policiais, entregues a traficantes e assassinados. As famílias não acreditam na versão oficial e exigem respostas e provas. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Após dia de forte especulação, o presidente Dilma deixa para a semana que vem o anúncio da nova equipe econômica. No centro da capital paulista, jovens sobem prédio para pichar e morre ao cair. Pista de skate será feita para tentar acabar com polêmica entre moradores e skatistas na Praça Roosevelt. Alguns hospitais de São Paulo fazem reforma do sistema hidráulico para economizar água. 1 em cada 3 mulheres no mundo é vítima de algum tipo de violência doméstica. Espalhar orquídeas e deixar um bairro mais bonito. Esse é o objetivo de Diego Laos, um personagem que é cara de São Paulo. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Nós voltaremos neste sábado, às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Conheça a rotina dos jovens da Zona Leste em extremos da cidade. Hoje, 11h30 da noite.